Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Doses Diárias de Autoterapia. Hoje, antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Existe uma pergunta que pode transformar a maneira como você vive os seus dias. E essa pergunta é: para onde a sua vida está voltada? A maior parte das pessoas acredita que o esgotamento acontece porque ela está fazendo demais. Mas muitas vezes ele acontece porque nós permanecemos tempos demais voltados para aquilo que não nos nutre. Gastamos muita energia tentando convencer quem não deseja compreender, insistindo em relações que nos diminuem, que nos espremem, que nos esmagam, permanecendo em ambientes que adoecem e distribuindo a nossa atenção e energia mental entre demandas que nunca deveriam ter ocupado tanto espaço dentro de nós. A natureza, silenciosamente, nos oferece outra possibilidade. Basta observar um girassol. Nem tudo vale o seu tempo. Pouca coisa vale a sua atenção. E nada vale a sua paz. Há algo nos girassóis que ensina sem dizer. Eles não crescem voltados para todos os lados. Não se dividem tentando captar cada feixe de luz disponível. Não entram em disputa com a sombra. Não insistem em lugares onde a luz não chega. Eles se orientam. Ao longo do dia, ajustam seu eixo, reposicionam seu corpo, giram em direção ao que sustenta sua vitalidade, não por capricho, por necessidade biológica. Sem luz suficiente, não há crescimento. Sem direção, não há sustentação. Nem tudo vale o seu tempo. O girassol não permanece voltado para o que não nutre. Ele não negocia com a ausência de luz. Ele não insiste na escuridão, tentando transformá-la em sol. Ele se move. E esse movimento não é sobre rejeitar o mundo. É sobre preservar a própria sensibilidade e a possibilidade de continuar vivo. O adulto neurodivergente muitas vezes foi ensinado o contrário, a permanecer, a insistir, a tentar fazer dar certo, a continuar, a se adaptar ao ambiente, a se espremer, a caber, mesmo quando o ambiente não oferece condições mínimas de sustentação. Fica-se tempo demais em solos que não nutrem, em relações que não aquecem, em contextos que não permitem expansão. E aos poucos a vitalidade vai sendo drenada. Pouca coisa vale a sua atenção. A atenção é como um eixo ali do girassol. É ela que define para onde o corpo inteiro se orienta. E o girassol não distribui sua atenção de forma aleatória. Ele responde ao que é essencial. Ele não se distrai com cada movimento ao redor. Não se perde tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo. Ele mantém um alinhamento fino com a fonte que sustenta sua existência. Mas a mente neurodivergente, pela própria arquitetura neurobiológica, ela tende a captar múltiplos estímulos simultaneamente. Percebe nuances, variações, possibilidades e, sem um critério de seleção, tudo parece relevante às vezes. Só que não é. Nem toda luz é sol, nem todo estímulo é direção, nem toda demanda merece engajamento. Quando a atenção se fragmenta, o organismo perde o eixo. E sem eixo, há dispersão, cansaço, desorganização interna, colapso. Selecionar não é se perder, é manter-se inteiro, e nada vale a sua paz. O girassol não floresce em estado de tensão constante. Ele depende de um ambiente minimamente estável para sustentar o seu ciclo. Quando há excesso de intempéries, quando o solo não sustenta, quando a luz não é o suficiente, há um impacto direto no seu desenvolvimento e crescimento. Com o corpo humano, não é diferente. A paz não é um luxo, é uma condição de existir. É o estado em que o sistema nervoso consegue sair
da hipervigilância constante e entrar em funcionamento integrado, onde há espaço para criar, para descansar, para sentir sem estar o tempo todo se defendendo. Mas, na tentativa de pertencer, de ser aceito, de evitar rupturas, muitas vezes o adulto neurodivergente mantém-se voltado para aquilo que o desorganiza. Permanece em direções que não o aquecem. E com o tempo, algo dentro começa a se curvar. Não por uma escolha, por exaustão, por cansaço, por desgaste. Nada vale a sua paz. Lembre disso. Nem a tentativa de ser compreendido por quem não te escuta, nem a permanência em vínculos que exigem sua redução ou te boicotam, te cortam, nem a insistência em espaços que não reconhecem sua forma de existir. O girassol não pede autorização ao campo inteiro para ele se orientar ao sol. Ele simplesmente se volta ao sol. E talvez haja uma aprendizagem silenciosa nisso. Escolher para onde se volta não é um ato de egoísmo, é um ato de sobrevivência. É reconhecer que no seu eixo precisa de direção, que sua energia precisa de fonte, que a sua existência precisa de condições. E às vezes isso implica se desalinhar de tudo o que não sustenta mais. Sair de direções conhecidas, deixar de responder a estímulos que antes pareciam obrigatórios, parar de tentar florescer em lugares onde não há luz suficiente, porque florescer não é resistir a qualquer custo, é responder ao que permite vida. E no fim, talvez seja isso que os girassóis ensinam de forma tão simples quanto profunda. Nem tudo merece o seu tempo, pouquíssimas coisas merecem a sua atenção, e a sua paz é o solo onde tudo o que importa realmente cresce. Sem ela, não há floração, apenas sobrevivência prolongada. Se esta reflexão fez sentido para você, talvez seja porque exista uma parte da sua vida pedindo um novo eixo. A autoterapia não é apenas aprender sobre emoções ou conhecer melhor o nosso próprio cérebro. É desenvolver de forma consciente a capacidade de escolher para onde a nossa energia está sendo direcionada. É aprender a reconhecer quais ambientes sustentam a nossa saúde, quais relações fortalecem a nossa identidade, quais pensamentos merecem a nossa atenção e quais precisam deixar de conduzir a nossa vida e a nossa história. Na formação em autoterapia para adultos neurodivergentes, nós percorremos exatamente esse caminho. Nesse curso, você aprenderá com base em neurociência, em psicologia, em terapia do esquema, em neuropsicologia, a compreender o seu funcionamento por completo. Fortalecer a sua autorregulação emocional, reorganizar padrões de comportamento, construir uma vida que respeite a sua forma de existir. Porque o verdadeiro cuidado não consiste em suportar qualquer solo. Consiste em desenvolver sabedoria para reconhecer onde existe luz suficiente para que a gente possa continuar florescendo. Clique aqui no link da descrição para saber mais detalhes.